Vamos começar o culto com uma oração. Pai querido, nós te louvamos porque o Senhor está aqui conosco, porque o Senhor tem nos amado, Pai, acima de tudo, e tem, Senhor, nos trazido a este lugar, Pai, para termos comunhão contigo e com os irmãos, Senhor. Querido Deus, peço que o Senhor abençoe este culto, que o Senhor possa abençoar cada um que está vindo aqui, Senhor, abençoa, Senhor, dá-nos a tua paz, dá-nos, ó Pai, teu amor, tua alegria, Pai. E peço que o Senhor possa falar conosco hoje, Senhor. Fala no nosso coração, Senhor, aquilo que nós precisamos ouvir, aquilo, Senhor, que está nos teus planos, que o Senhor possa nos mostrar, ó Pai, e que o teu caminho, Pai, seja o nosso caminho. Não nos deixa, Senhor, cair em tentação, ó Pai, de sermos orgulhosos, de queremos fazer o nosso próprio caminho, Senhor. Mas que o Senhor nos guie, Pai, pelas tuas veredas. Em nome do Senhor Jesus Cristo, nós te louvamos e te agradecemos. Amém, Senhor. Vamos nos pôr de pé para louvar o Senhor. Cantai com alegria, fazei soar nos ares nova melodia, que Jesus Cristo traz libertação. É tempo de romper a vil escravidão, que em vós exerce homens ou ideias. É tempo de dizer que só Deus pode ser o único Senhor da humanidade. A verdade vos libertará, sereis em Cristo verdadeiramente livres. Vinde todos, sim, ó, vinde já e celebrai com alegria a vossa libertação. E vós os oprimidos, e vós os explorados, e vós os que viveis em agonia, e vós os cegos, coxos, vós cativos, sós, sabeis que em breve vem um novo dia, um dia de justiça, um dia de verdade, um dia em que haverá na terra paz, em que será vencida a morte pela vida, e a escravidão enfim acabará. A verdade vos libertará, sereis em Cristo verdadeiramente livres. Vinde todos, sim, ó, vinde já e celebrai com alegria a vossa libertação. De vez em quando eu gosto de colocar algumas músicas não tão novas assim, como aquela diz do meu tempo, né? Os que confiam no Senhor são como os montes de Sião, que não se abalam, mas permanecem para sempre. Como em volta de Jerusalém estão os montes, assim o Senhor em volta do seu povo. Autoridade e poder, o domínio em suas mãos, pois o Senhor é Deus, o Senhor é Rei dos povos. Cale-se diante dele a terra, dobre os joelhos, ergam as mãos, pois o Senhor é Deus, o Senhor é Rei dos povos. Cale-se diante dele a terra, dobre os joelhos, ergam as mãos, pois o Senhor é Deus, o Senhor é Rei dos povos. Não, não dá, sem Jesus não dá. Não, não dá, sem Jesus não dá. Não, 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 não dá, sem Jesus não dá. Não dá. Os que confiam no Senhor são como os montes de Sião,
que não se abalam, mas permanecem para sempre. Como em volta de Jerusalém estão os montes, assim é o Senhor em volta do seu povo. Autoridade e poder, o domínio em suas mãos, pois o Senhor é Deus, o Senhor é Rei dos povos. Cale-se diante dele a terra, dobre os joelhos, ergam as mãos, pois o Senhor é Deus, o Senhor é Rei dos povos. Cale-se diante dele a terra, dobre os joelhos, ergam as mãos, pois o Senhor é Deus, o Senhor é Rei dos povos. Não, não dá, sem Jesus não dá. Não, não dá, sem Jesus não dá. Não, 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 não dá, sem Jesus não dá. Não dá, sem Jesus não dá. Sérgio, levanta uma oração para a gente, por favor. Luz do mundo, vieste à terra, para que eu pudesse te ver. Tua beleza me leva a adorar-te, quero contigo viver. Vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus. És totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Eterno Rei, exaltado nas alturas, glorioso nos céus. Humilde vieste à terra que criaste, por amor pobre se fez. Vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus. És totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Vim para adorar-te,
vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus. És totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Eu nunca saberei o preço dos meus pecados lá na cruz. Eu nunca saberei o preço dos meus pecados lá na cruz. Eu nunca saberei o preço dos meus pecados lá na cruz. Eu nunca saberei o preço dos meus pecados lá na cruz. Vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus. És totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus. És totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Enquanto louvamos o Senhor com este hino, vamos trazer nossos dízimos e ofertas. Os reis da terra se prostrarão ante a ti, Senhor. Sim, os poderosos virão a ti e confessarão o teu poder, Senhor. Não apenas de palavras, reina hoje. Não apenas de palavras, reina hoje. Reina hoje, reina hoje entre nós, Senhor. Reina hoje, reina hoje entre nós, Senhor. Os reis da terra se prostrarão ante a ti, Senhor. Sim, os poderosos virão a ti e confessarão o teu poder, Senhor. Não apenas de palavras, reina hoje. Não apenas de palavras, reina hoje. Reina hoje, reina hoje entre nós, Senhor. Reina hoje, reina hoje entre nós, Senhor. Reina
Lincoln, levanta uma oração, gente, por favor. Lincoln. Lincoln. Sim, amém, Senhor. Tudo que eu fiz foi acreditar. Eu ouvi tua voz e obedeci. Como pude então ter chegado aqui? Eu não posso crer que é o fim. Dizem, onde está o teu Deus? Me perguntam o que fazer. Quando que era difícil se torna impossível. Deus começa a agir. Ele abre sempre uma porta onde não há saída. O impossível faz acontecer. Tudo que eu fiz foi acreditar. Eu ouvi tua voz e obedeci. Como pude então ter chegado aqui? Eu não posso crer que é o fim. Dizem, onde está o teu Deus? Me perguntam o que fazer. Quando que era difícil se torna impossível. Deus começa a agir. Ele abre sempre uma porta onde não há saída. O impossível Ele faz. Quando que era difícil se torna impossível. Deus começa a agir. Ele abre sempre uma porta onde não há saída. O impossível faz acontecer. Quando Deus chama a gente para mais perto dele, muitas vezes Ele testa a gente. E Ele leva a gente a lugares que a gente nunca pensou que iria, situações que nunca pensamos que ia passar. E Ele fala: esse sou eu. O que você não conhecia ainda, eu quero que você conheça. E tudo que eu tenho passado esses dias é que não importa o que aconteça, todas as coisas
eu sei que me levam para mais perto de Deus. E tudo que eu não posso fazer é simplesmente falar: puxa Deus, eu estava tão bem lá atrás, estava tão tranquilo, sem turbulências, né? Mas hoje, tudo que está no meu coração e que eu realmente quero que esteja no coração de todos é que a gente não pode ficar longe de Deus. A gente tem que querer ficar perto de Deus o tempo todo, né? E esse é o nosso sentimento. Acho que a caixa está desligada, né? Obrigado. Longe de ti não quero ficar, longe do teu amor não posso viver. Leva-me até aquele lugar de intimidade e comunhão. Longe de ti não quero ficar, longe do teu amor não posso viver. Leva-me até aquele lugar de intimidade e comunhão. Pelo teu Espírito, leva-me, Senhor, aos teus rios. Leva-me em teus braços ao lugar secreto da adoração. Teu coração desejo tocar, ver tua própria vida me envolver, em tua presença me derramar e mergulhar na tua unção. Quebra todo jugo no meu interior, rompe as cadeias, liberta-me, Senhor. Quero ir mais fundo no teu amor. Pelo teu Espírito, leva-me, Senhor, aos teus rios. Leva-me em teus braços ao lugar secreto da adoração. Cobre-me com tuas mãos, com poder, vem me esconder, Senhor. Se o trovão e o mar se erguendo vem, sobre a tempestade eu voarei, sobre as águas tu também és rei. Descansarei, pois sei que és Deus. Minha alma está segura em ti.
que em Cristo firme está. Se o trovão e o mar se erguendo vem, sobre a tempestade eu voarei, sobre as águas tu também és rei. Descansarei, pois sei que és Deus. Se o trovão e o mar se erguendo vem, sobre a tempestade eu voarei, sobre as águas tu também és rei. Descansarei, pois sei que és Deus. Descansarei, pois sei que és Deus. Descansarei, pois sei que és Deus. Pai querido, nós te louvamos, Senhor, por este momento. E pedimos, ó Pai, que o Senhor possa nos dar esse descanso, Pai, nas tuas asas, Senhor. Debaixo, Senhor, da tua potente mão. Que o Senhor, neste momento, possa trazer a tua palavra sobre nós, ó Pai. Uma palavra, Pai, que alenta o nosso coração, Pai. Que aqueça em nós, ó Pai, o teu poder, a tua unção, Pai, a tua paz, a tua misericórdia, Pai. Eu peço que o Senhor possa falar aqui conosco, Pai. Tirando, Senhor, todas as barreiras do nosso coração. Tirando, Senhor, todo impedimento. E tirando, Pai, toda a nossa resistência. Para que o Senhor possa ser forte em nossas vidas, ó Pai. Que não seja eu a crescer, Pai, mas sim o Teu Espírito Santo a crescer em mim, Pai. Que seja, Pai, a Tua palavra, Senhor, a crescer na minha mente, no meu coração, os meus sentimentos, ó Pai. Que sejam os Teus sentimentos. Eu peço, Pai, pela Tua graça agora, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Ohayou gozaimasu, bom dia. Antes da mensagem desta manhã, eu queria apresentar o pastor Jorge. Pastor Jorge, por favor, vem aqui. Pedir que você traga uma palavra de saudação para a igreja, por favor. E apresente a sua esposa também. Seja um bom marido. É saudar toda a igreja, com a paz do Senhor. E eu acho que eu não tenho tanto. Algumas vezes eu acho que eu lembro que eu vim aqui a Campinas. Acho que umas 3 vezes eu posso contar que eu vim aqui a Campinas, né? Eu estava conversando com a dona Florinda, e o senhor Massal estava conversando quando eu cheguei aqui, que faz algumas vezes, né? Que eu tive aqui, geralmente era reunião do concílio, né? Então não teve muito contato. Então eu quero realmente estar agradecendo a Deus em primeiro lugar por essa oportunidade de me relacionar com a igreja de Campinas, ter esse relacionamento com vocês. Eu conheci algumas pessoas aqui, algumas pessoas já são de tempos, né? Que eu conheço. Mas são poucas pessoas ainda, então eu estou começando um relacionamento com essa igreja de Campinas. Venho como pastor a partir de janeiro, né, como pastor cooperador, aqui em Campinas e também na igreja de Jaçanã. Então, durante o ano de 2014, eu estarei cooperando com essas 2 igrejas, tanto Campinas e Jaçanã também. Então, nós estamos começando aqui um relacionamento. Queria apresentar minha esposa, né, a Ruth, ela vem comigo, ela é companheira de ministério, ela me acompanha, os filhos não acompanham mais, os filhos já estão grandes, né, estão formados, cada um segue um rumo, né, então eu estava falando, às vezes a gente quer que eles estejam junto a nós, mas é interessante que os filhos também, eles tomam o rumo deles também, né. Então, o meu filho já em São José dos Campos, ele se formou agora, acabou de se formar, engenharia civil. Minha filha é terapeuta ocupacional em São Paulo, já trabalha há 1 ano.
Então os filhos já, cada um começa a tomar um rumo diferente. Mas eu e a Ruth, toda vez que estivermos aqui em Campinas, nós estaremos vindo juntos. E quero agradecer à igreja por essa oportunidade, de poder realmente conhecer essa comunidade e me relacionar com pessoas e conhecer mais dos meus irmãos em Cristo. Amém? Obrigado, pastor Jorge, pela palavra. Cuidem bem do pastor Jorge, por favor. Eu queria falar com você um pouco hoje sobre algo que antecedeu ao Natal. Vamos comemorar o Natal agora, dia 25. Daqui mais... Quem é bom de cálculo? Faltam quantos dias para o Natal? Não é para fazer assim. 10. 10. Faltam 10 dias. E eu fiquei imaginando, antes de Jesus nascer, mais ou menos 10 dias antes, o que estava acontecendo. Duas coisas estavam acontecendo. Uma a gente sabe bem, José, Maria e Maria grávida, estavam se dirigindo para a cidade de Belém. E 10 dias antes eles deveriam estar exatamente a caminho disso. Ainda não tinham chegado lá. E talvez hoje, com esse sol quente, a gente pudesse ter uma boa ideia do que é caminhar, seja andando mesmo, ou se eles tinham alguma condição, que parece não muito provável, que eles tivessem algum jumentinho, camelo, alguma coisa, pela oferta que eles trazem depois, quando Jesus vai ser circuncidado e consagrado, 2 rolinhas. A impressão, gente, é que Maria estava exatamente hoje num solão desse, andando. Não tinha, parece que não tinha condições de terem alguma coisa, não. Então, talvez hoje, 10 dias antes do Natal, esta viagem que a gente pudesse imaginar, seria uma viagem muito difícil para José, que estaria vendo a sua esposa suando e não poderia fazer muita coisa, a não ser incentivá-la. Mas também, há 10 dias antes, e um bom tempo antes ainda, estava havendo uma outra viagem. Haviam mais pessoas que também estavam caminhando, no mesmo sol, talvez com um pouco mais de condições, talvez um animal ou 2, talvez um carregador, alguém que pudesse estar ajudando. Talvez esta outra caravana tivesse um pouco mais de condições. E é sobre esta outra que eu gostaria de nos transportarmos para antes de Jesus nascer, com uns homens que foram chamados de sábios. Fecha os teus olhos, vamos orar. Senhor, com a ajuda do Teu Espírito e somente com a ajuda dEle, nós Te pedimos, ó Deus, nos transporta, nos leva, ó Deus, para aquele momento especial da visita dos homens sábios, dos magos, que vieram do Oriente para visitar Jesus. E que a gente possa, ó Deus, com estes homens, também estarmos indo de encontro ao nascimento de Jesus. O coração que Tu colocastes naqueles homens, coloca em nós, Senhor, para que a gente deseje
tanto quanto eles, um encontro com Jesus nascendo em nós a cada dia. É isto, ó Deus, que nós te pedimos, certos de que o Senhor pode fazer muito mais. Em nome de Jesus, é que a gente ora e agradece. Amém, Senhor. Existe um versículo que está em João 12:32, que poucas vezes eu escuto, mas eu gosto muito dele, e eu acho que ele tem um sentido muito amplo. João 12:32, eu sei, quando for levantado da terra, atrairei todos a mim mesmo. Jesus declara que as pessoas seriam atraídas a Ele, magnetizadas, puxadas a Jesus. Eu sempre achei que esse versículo tinha a ver quando Jesus foi levantado na cruz e estava lá pendurado entre céus e terra, com os braços abertos, e que naquele momento Jesus atraía toda a humanidade. Mas lendo um pouco mais e percebendo talvez um pouco mais, eu começo a imaginar que Jesus, quando é levantado sobre a terra, não tem a ver apenas com a crucificação, mas tem a ver desde o nascimento dele, quando ele é colocado nesta terra. Ali Jesus já se tornava alguém atrativo, que puxava pessoas, e é assim que a gente vê com os pastores, não é? Os pastores parece que são de alguma maneira levados ao encontro com Jesus. Parece que de alguma maneira Jesus trazia pessoas para ele. E algumas dessas pessoas têm a ver com os magos. E a palavra que a Bíblia usa é magos mesmo. Esta palavra pode ser traduzida por sábios. Toda vez eu estava falando com a Keila e o Ivan, né, toda vez que eu penso nos magos, sempre me vem aqueles cartõezinhos de Natal. Né? Que tem lá 3 hominhos, cada um num camelo, né? Uma estrelinha, e lá estão eles. Você também já ganhou cartão de Natal assim? Todo mundo acho que já ganhou cartãozinho de Natal, que tem lá 3 hominhos sentadinhos nos camelinhos. O problema daqueles cartõezinhos de Natal é alguns, né? Primeiro, que a Bíblia não diz que eles tinham camelo. Segundo, que a Bíblia não diz que eles eram reis. Os reis magos. Tá cheio de gente aí dando título, né? E deram o título lá para os caras de reis, mas a Bíblia não diz que eles eram reis. E o pior de tudo, para mim, não sei se para você, é que nos cartõezinhos sempre tem 3. Pior ainda, a Bíblia não diz quantos eram. Não diz. Você pode até achar que porque eles deram ouro, incenso e mirra, que eles eram 3. É uma dedução sua, tudo bem. Mas a Bíblia diz somente que eles eram magos, está no plural. Então era mais do que 1. Mas daí a gente dizer que eles eram 3... Desculpa, eu destruí o seu cartãozinho de Natal, desculpa. Mas pode continuar comprando, pode continuar dando, né? As pessoas vão gostar, não tem problema. Mas, se alguém te perguntar quais eram os nomes dos reis, aí você já extrapolou. Né? Aí o negócio já ficou mais complicado ainda. A verdade é, gente, é que estes homens, eles vieram de uma terra distante. Do Oriente. A passagem está lá em Mateus 2, do versículo 1 até o versículo 11. Eu vou pedir que a gente leia. Mateus 2, de 1 a 11. É onde está essa passagem que a gente gosta tanto de contar para as crianças, a gente gosta no Natal. Sai daqui do relato de Mateus, dizendo assim: Jesus nasceu na cidade de Belém, na Judéia, durante o reinado de Herodes.
Por naquele tempo, alguns sábios das terras do Oriente chegaram a Jerusalém perguntando: onde está o menino, onde está o rei dos judeus, o recém-nascido? Pois nós vimos a sua estrela nas distantes terras do Oriente e viemos para adorar o menino. O rei Herodes ficou muitíssimo perturbado com a pergunta deles, e Jerusalém inteira ficou cheia de rumores. Ele convocou uma reunião dos líderes religiosos dos judeus. Os profetas nos informaram onde o Messias nasceria? Perguntou. Sim, em Belém, disseram eles. Porque isto é o que o profeta Miqueias escreveu. Ó pequena cidade de Belém, você não é uma vila judaica sem importância, porque o rei será levantado daí para dirigir o meu povo de Israel. Então Herodes mandou um recado secreto aos sábios, pedindo que viessem falar com ele nesta reunião. Aí ele obteve deles a época exata em que viram a estrela pela primeira vez e disse a eles: vão até Belém, procurem o menino e quando o encontrarem, voltem e me digam para que eu possa adorá-lo também. Depois deste encontro, os sábios puseram-se a caminhar outra vez. Então a estrela apareceu-lhes novamente sobre Belém. E vendo a estrela, eles ficaram enormemente felizes, alegres. Entrando na casa onde estavam o menino e Maria, sua mãe, eles ajoelharam diante dele para o adorar. Então abriram os seus presentes e lhe deram ouro, incenso e mirra. É uma passagem, creio eu, que bastante conhecida da gente, não só através da Bíblia, mas através dos relatos da TV, das informações. Está cheio de gente falando sobre Natal. E todas as vezes que se fala sobre Natal, se fala destes homens sábios, estes magos. Eu fico imaginando que quando eles começaram a preparar a viagem, eu tenho 2 homens aqui na igreja que entendem muito de estrelas, vivem no mundo da lua, né? Conhecem tudo sobre estrela, me ensinaram a ver estrelas. E eu queria a ajuda de vocês, tá? Não se ausentem da ajuda. Mas quando vocês me ensinaram, vocês me mostraram que estrela a gente vê de noite. Ou pelo menos o comecinho da noite, foi isso? Quando começa a anoitecer é que aparecem as estrelas. E parece que essa estrela aqui chamou muito a atenção destes homens sábios, que viviam numa terra em que parece que olhar para as estrelas era uma coisa que os sábios faziam e sabiam fazer muito bem. Deixa eu te dar algumas dicas sobre esses homens sábios. A primeira delas é que, segundo os estudiosos, estes homens vieram de regiões ou da Babilônia, ou de regiões que teriam sido conquistadas pelos babilônicos por volta mais ou menos de Daniel. Lembram-se do livro de Daniel? Naquela época, o Império Babilônico se estendeu e cresceu, principalmente para a região do Oriente. Vou te dar uma dica. Sabe até onde, mais ou menos, os exércitos e os sábios babilônicos chegaram? Chegaram mais ou menos até a Índia. Alguns acreditam que eles chegaram até a China. O pessoal andava e andava mesmo. E havia um costume dos babilônicos, onde eles conquistavam, eles mandavam um exército, é lógico, né? Porque senão o pessoal conquistava de volta. Mas eles mandavam também governadores. E esses governadores eram chamados de homens sábios. O pessoal vai até lembrar um pouquinho da época de Daniel, em que Daniel acabou se tornando um dos sábios, e de tão sábio ele se tornou o chefe dos sábios. E ele comandava as províncias, não diretamente as províncias, mas estes homens que eram os sábios. Então, uma das perguntas que fizeram para mim é: mas peraí, como é que esses caras ficaram sabendo que ia nascer um Messias porque eles viram uma estrela? Não foi isso que me perguntaram? Eu fui atrás.
Eles ficaram sabendo por uma simples relação. Os babilônicos, quando instituíam, faziam isso, tinham os homens sábios que ensinavam a cultura babilônica. E dentro da cultura babilônica existe Daniel. Daniel foi uma das pessoas que era usada como referência para se falar sobre o Deus Todo-Poderoso. E se você ler o livro de Daniel, você vai ver lá que existiam lá 70 semanas de Daniel, aí eu vou deixar para o Satoshi, o pessoal aí gosta disso, né? Que os cálculos mais ou menos que os babilônicos faziam, mais ou menos 490 anos depois de Daniel, estava exatamente coincidindo. E o livro de Daniel também menciona sobre haverá um sinal no céu que o Messias está nascendo. Aham! Temos aqui o jeito que estes homens que não eram judeus começaram a entender. Esta estrela, o sinal no céu, diz: o Messias, o Rei dos Reis, ou como os babilônicos gostavam de dizer, Deus está nascendo na terra. E aqueles homens que observavam as estrelas começaram agora a montar bagagem, né? Ou montar a mala, porque a gente vai sair perseguindo essa estrela. Nessa hora, sabe o que foi que eu lembrei? Eu lembrei do pessoal que tem criança pequena. É quase uma peregrinação, não é isso, Lincoln? Quase para sair assim numa jornada de não sei quantos dias. Porque a gente leva fralda para não sei quantos dias, a gente leva comida para não sei quantos dias, a gente leva roupa para não sei quantos dias. Tem roupa de frio, roupa de calor, roupa de isso, roupa daquilo. E se suja, e se não suja. Eu fiquei imaginando, gente, esses sábios, que eram sábios, montando as suas malas. Tem gente aqui que vai viajar para a Patagônia. Ah, eu quero só ver o que vai levar na mala. Vai levar camisetinha regata. Bermudinha, né? E chinelinho de dedo. É assim que se monta quando você vai para um lugar que você sabe que é frio? Não, você bota um monte de casaco. Se você sabe que você vai para o Recife, Rio Grande do Norte, você vai pôr, sim, roupinhas leves, mas deixa eu te fazer uma pergunta. E quando você não sabe para onde você vai, o que você coloca na mala? Esse é um problema que eles tiveram que enfrentar como sábios. Eles não sabiam para onde iriam, porque a estrela, eles não têm controle sobre a estrela. É isso, Fábio? A gente tem controle sobre a estrela? A gente sabe se a estrela vai para a direita, vai para a esquerda? Se ela vai para o calor, se ela vai para o frio? Não sabe, simplesmente tiveram que deixar sua casa cômoda, bonita, gostosa. Afinal de contas, eles eram sábios, deveriam ter tudo de bom em casa. E eles deixam tudo isso para agora serem atraídos pelo Messias. E essa atração é tão forte que eles vão para onde não sabem quanto tempo, não sabem o que vão comer, não sabem onde vão dormir. A única coisa que eles sabem, nós estamos completamente atraídos por Jesus. Precisamos encontrar este Messias de todo jeito. Eu deixo para trás tudo o que eu tenho para encontrar com este Jesus tremendamente precioso. E não é assim com a gente também? Ou não deveria ser assim conosco? Deixarmos tudo para trás, ainda que eu não sei o que me espera quando eu entrego a minha vida para Jesus. Eu não sei se eu vou caminhar na luz do sol, ou se eu vou ter que caminhar nas noites escuras. E estes homens tiveram que optar por isso, deixar a segurança dos dias para poderem caminhar nas noites. Não é isso, Fábio? Porque se a estrela brilhava, eles só podiam caminhar à noite. Quando foi a última vez que você saiu de casa às 2 horas da manhã para caminhar na rua? Por quê?
Por uma simples coisa, segurança, ou não é? Por que não caminhamos durante a madrugada? É mais fresquinho, não é? O vento sopra melhor. Estes homens também tiveram que agora abandonar a segurança para caminhar na insegurança. É à noite que se vê as estrelas. E eu fiquei pensando, Deus, quantas vezes na caminhada da nossa vida, as estrelas só brilharam realmente quando estava escuro tudo o resto. E Deus brilhou com alguma mensagem para o nosso coração. Era uma só, era uma estrela só. Às vezes Deus não faz o céu brilhar inteiro para a gente, mas uma só manifestação de Deus nos atrai e nos faz querer e desejar Deus cada vez mais na nossa vida. E estes homens são assim. Começam agora a sua caminhada. Eu também fiquei imaginando que o mais difícil para esses homens era começar. Sair e dar o primeiro passo para o desconhecido, para aquilo que eles não tinham a menor condição de saber. Vai ser seguro? Não vai? E se a gente está levando comida suficiente ou não? Eu até brinquei, com a Keila e o Ivan. Hoje em dia, quando a gente sai de viagem, é muito comum a gente pensar o seguinte: leva aí umas bolachinhas, não é isso? É ou não é isso, seu Kikuchi, que a gente leva? Umas bolachinhas no bolso, garrafinha de água. Mas ninguém leva aqui um monte de comida. Por quê? Porque a gente sabe que se perdeu essa cidade, mais 2, 3 horas, a gente encontra uma nova cidade e deve ter um botequinho, uma parada de estrada, seja lá o que for, e a gente vai poder comer. Só que esses homens, eles saem para um lugar que eles não sabem quando é a próxima cidade. E a próxima cidade, bem provável, não estava a 2 ou 3 horas de viagem. Talvez estivessem a 2 ou 3 semanas de viagem. Aí eu lembrei da Amanda. E lembrei do Lincoln carregando uma panelona cheia de comida para sustentar a Amanda. Imagina o Dalton arrastando aquele carrinho enorme, com aquele monte de comida. Mas foi assim, gente. Eles tiveram que levar provisões. E que eles não tinham geladeira, não tinha bolsa térmica, não tinha gelo, não tinha nada. Eles tinham que realmente acreditar que o Deus que colocou a estrela no céu colocaria comida na barriga deles. E não é assim conosco muitas vezes quando a gente acredita em Deus. A gente acredita que Deus vai nos levar para o céu, sim, mas também a gente acredita que Deus vai nos sustentar aqui na terra. Que Deus não está apenas lá no céu, na estrela distante, mas Deus está aqui conosco, e isto é Natal. Natal não é acreditar que Jesus está no céu, Natal é acreditar que Jesus veio para a terra, que a gente pode sair da nossa zona de segurança e caminhar na direção de Jesus, porque Jesus cuidará de nós. Não há nenhum relato de que eles ficaram doentes e morreram. Eles não tinham plano de saúde. Não tinha carteirinha para parar na próxima cidade e dizer assim: olha, está doendo aqui, dói ali, eu acabei de ficar gripado, eu queria tomar um remedinho. Deus cuidou deles desde a sua saída até se encontrarem com Jesus. E quando a gente é atraído por Jesus, a gente precisa ser atraído por completo. Não só a nossa mente, não só os nossos olhos, mas a gente precisa ser atraído também o nosso corpo e acreditar que Deus cuidará de nós. Isto é Natal. Deus veio cuidar dos seus filhos. Deus veio visitar a sua criação. Deus veio dizer que está conosco. Deus veio se fazer presente. Mas também,
Eu vou dizer por mim, né? Até porque eu acho que vocês não passam por as coisas que eu passo, vocês, né, têm assim umas coisas que não acontecem com vocês, só acontece comigo. Que muitas vezes quando eu estou sendo atraído por Deus, que eu estou indo na direção de Deus, parece que alguma coisa dá errado no meio do caminho e eu bato com a minha cara na parede. Parece que ia indo tão bem, a estrela brilhava, eu sabia ir, eu já estava seguro, Deus me protegeu, estava tudo dando tão certo, quando de repente a estrela para em cima de Jerusalém. A estrela para em cima do palácio de Herodes. Eles não vinham seguindo a Deus? Não era para tudo dar certo? Era ou não era? Por que então que a primeira parada que eles fazem é uma parada para dizer para eles assim, não é aqui? E se você observar, né, até estava brincando, quando eles começam, eu imagino, né? Eu imagino eles entrando no palácio. Eles caminharam, gente, durante 2 anos. 2 anos caminhando. 2 anos, não foi 2 dias, não foi 2 horas, foram 2 anos caminhando desse jeito que a gente viu. E de repente eles chegam no palácio esperando o quê? Eles dizem o que eles esperam. Eles chegam no palácio e falam assim, onde está o recém-nascido? Eu ia pedir para levantar, né? Porque quando você chega em algum lugar e você chega querendo ver um recém-nascido, o que é que você espera? Uma criancinha pequena, não é isso? Eu imagino eles chegando lá, viemos visitar o rei dos judeus, onde está o recém-nascido? E de repente sai de lá, abrem-se as cortinas, tocam-se as trombetas e vem um Zé Gordo. Porque é assim que eu imagino que era Herodes. Com uma roupona, coçando o nariz, e pergunta, o que está pegando? O que vocês querem? Eu imagino que um olhou para o outro dos magos e falou, isso não tem cara de recém-nascido coisa nenhuma, isso já está mais velho do que a gente. Eu imagino que o outro virou e falou assim, tá vendo? Não sabe fazer conta? A estrela tinha que estar indo para a esquerda. Eu falei para você que naquela hora era para entrar na curva. Você falou, não, vamos direto. Eu imagino que quando eles olharam para Herodes, assim a coisa despencou. E agora? Esse tem 2 anos? Talvez 2 anos mentais. Porque de idade mesmo já tinha mais de 40. Já era um homem feito. Eu fico imaginando aquela conversa entre os magos e a decepção deles. Puxa, mas não é rei? A gente está no palácio. A gente está... Mas cadê o recém-nascido? Às vezes, na nossa atração por Jesus, parece que Deus também nos testa para ver se a gente realmente está querendo o que Ele quer ou a gente se contenta com qualquer coisa na nossa frente. Você já teve essa sensação? De que às vezes Deus vem testar o nosso coração quando a gente é atraído por Ele, para perguntar para a gente, você quer o que eu quero como Deus ou você quer o que você quer mesmo? Porque às vezes a gente fala que está sendo atraído por Deus, que faz as coisas para Deus, mas no fundo a gente só faz o que a gente quer. A gente só faz aquilo que a gente gosta. A gente só faz aquilo que a gente tem afinidade. A gente só faz, no fundo, não é o que Deus quer, mas no fundo, o que nós queremos. E quando a gente é atraído por Deus, esta é uma pergunta que Deus fará para mim e fará para você. Por isso aqueles homens foram levados para diante de um velho, gordo, chato, cruel, para testar o coração deles. Vocês querem ser atraídos por Jesus ou vocês querem manipular o meu Jesus? Esta é uma pergunta que a gente vai ser feito. A primeira parada desses homens é terrível.
Parece que eles ficam meio que isolados. O Herodes vai, pergunta, questiona para os sábios dele. O pessoal sabe que é em Belém, sabe que vai ter um recém-nascido. Eles sabem de tudo isso, não é nenhuma coisa escondida. E aí Herodes manda chamar os magos em secreto. Parece que não quer falar na frente de todo mundo. Faz lá umas perguntas, descobre que faz 2 anos que eles viram a estrela. E fala para eles, então, eu também queria adorar esse menino. Vão lá, descobre, vocês são sábios. Vão lá, descobre, e depois, na volta, passa por aqui, a gente vai fazer um churrasco, né, a gente vai comer bem, e vocês contam para mim, porque aí eu vou poder alimentar vocês, dar comida, afinal de contas vocês precisam de roupa, vocês vão voltar para casa, e toda aquela conversa bem política de Herodes, para tapear, para ver se o coração desses homens se dobra, e fala para eles, voltem, depois eu quero ir adorar. E aí eles saem, gente, de lá. Eu queria que você pensasse um minutinho. 2 anos, aqueles homens andaram vendo uma estrela. Agora, quando eles saem do castelo, do palácio de Herodes, não tem estrela para eles seguirem. Para onde eles vão? Se você observou o texto, você vai perceber que quando eles saem, a estrela apagou. Para onde se vai quando você não tem a direção de Deus para a tua vida? Para onde você vai? Muita gente que ama Jesus, que é atraído por Jesus, que gosta de Jesus, que quer ir para Jesus, se não tiver um sinal claro na sua vida, uma estrela, não dá um passo sequer. Não dá. Não, eu vou ficar esperando. Deus vai me mostrar. Enquanto Deus não mostra, eu estou na minha zona de conforto, eu tenho meu travesseiro, eu tenho a minha comida, eu tenho a minha casa. Não, se Deus não mostrar, eu não saio daqui. Eu acho muito bacana, de verdade. Aqueles homens mostram que eles não seguiam uma estrela. Eles seguiam um desejo enorme de ver Deus. Ainda que se apaguem todas as estrelas, aqueles homens continuam o seu caminho. Se Deus tirar todas as manifestações dele da tua vida e da minha, você continua andando ou não? Foi o que Deus perguntou para mim. E aí? Porque é fácil quando a gente tem uma estrela para dizer, vai para cá, vai para lá, para, anda. Mas e quando ela se apaga? E diz o texto que aqueles homens saíram e continuaram caminhando. O desejo no coração deles era maior do que a estrela. Eles não confundiram Deus com a estrela. Eles não acharam que Deus só está quando está tudo bem. Eles não acharam que Deus é Deus bondoso se der comida, der roupa, der Não. Eles queriam muito mais a Deus do que qualquer estrela e continuaram caminhando. E por isso, e por andarem no escuro, sem verem a direção, Deus coloca novamente a estrela no caminho deles. Eu não sei quanto tempo eles saíram, eu não sei quanto tempo eles caminharam no escuro, eu não sei quanto tempo eles saem sem direção, mas eu sei que se nós dermos um passo na direção de dizermos, eu quero Jesus na minha vida, com estrela, sem estrela, com roupa, sem roupa, com isso ou com aquilo, se eu der um passo dizer, eu quero Deus mais do que qualquer estrela que possa brilhar no céu, Deus vai nos atender. As estrelas brilham por causa de Deus nos amar. As estrelas não brilham para nos confundir. E aí esses homens voltam a caminhar. E aí a gente já sabe. A segunda parada é maravilhosa. A segunda parada, eles chegam numa casa,
Maria não está mais na estrebaria, se você percebeu, não está mais. Jesus não está mais na estrebaria, não tem mais vaca, não tem mais nada disso. Está na casa. Eles chegam lá na casa e encontram Maria e o menino. E aí agora eu queria que você imaginasse de novo comigo, né? Na primeira vez, quando eles entram no lugar, o que acontece? A gente veio para ver um neném e sai um gordo, barrigudo, né, arrastando as pernas. Foi uma decepção completa. Olha como é que Mateus diz que aconteceu. Que quando eles chegam, agora eles não pedem nada, eles não perguntam nada. E diz que Maria vem com um neném no braço. Naquela hora eu imagino que um olhou para a cara do outro e... Yes! Chegamos! Este é o neném. Não precisam perguntar nada, eles não perguntam cadê o rei, cadê o recém-nascido, não tem pergunta nenhuma. Deus abre os céus e mostra claramente, se nós desejarmos a Jesus mais do que tudo, os céus vão se abrir e a gente vai enxergar com claridade. E tudo vai ficar resolvido. Ainda que algum tempo eu não entenda, haverá um tempo em que nós vamos entender. E aí eles entram, e a única coisa que eles são capazes de fazer, eles adoram a Jesus. Abrem as suas malas, abrem e colocam os seus presentes diante de Jesus. Ouro, incenso e mirra. Isso vai dar a Maria, a Jesus, aos irmãos, às irmãs, a José, uma condição de vida melhor do que o que eles tinham. E isso aqui acontece depois da consagração de Jesus no templo. Por isso que lá antes eles entregaram apenas rolinhas, porque eles ainda não tinham recebido o ouro, o incenso e a mirra. É com isto que muitas vezes Jesus vai comer, Jesus vai se vestir, sua família vai conseguir sobreviver. É através disso Deus provê o sustento para eles, de pessoas que Jesus nunca viu direito. Ele tinha apenas 2 aninhos. 2 aninhos. Mas estes homens foram extremamente atraídos por Jesus. Eles eram sábios, pois entenderam que Deus é maior do que as estrelas. Atualmente, nós damos muita importância e muito valor a quem é inteligente, não é? A gente dá um valor enorme se a pessoa falar assim, eu estudei na Unicamp. Oh! Fiz USP. Oh! Fiz isso. Oh! Fiz até a 8ª série. Oh! A gente dá um valor enorme para quem é inteligente. Eu queria contar uma historinha para você da diferença entre inteligente e sábio. Por que a Bíblia não chama esses homens de inteligentes, mas chama-os de sábios? Deus, em Provérbios, diz que é para nós sermos sábios. Sábios. Que os filhos de Deus agem com sabedoria. Mas você sabe a diferença entre inteligência e sabedoria? Às vezes a gente acha que é a mesma coisa. Vou contar para vocês uma historinha que se contavam para os meninos que eram separados para estudar e se tornarem sábios. Isso faz parte de uma tradição árabe. Tradição Sufi é o nome. Na tradição Sufi, eles contam várias histórias para as crianças. E essas histórias vão formando a sabedoria no coração deles. Não inteligência. A inteligência você vai estudar lá, pega os livros e começa a aprender com os livros. Mas sabedoria eles ensinam através de histórias. Pequenas histórias.
E eu queria contar para vocês uma história da tradição Sufi, que diferencia inteligentes de sábios. Diz que tinham 4 homens. Desculpe as mulheres, mas eu vou contar do jeito que é, tá? Eu podia pôr 4 mulheres, mas a história diz que eram 4 homens. Esses 4 homens eram homens muito inteligentes. Estudaram, leram todos os pergaminhos, conversavam, pesquisavam flores, frutas. Eram homens muito inteligentes. Tinham, assim, um conhecimento enorme. E eles viviam numa região que existiam florestas. E nessas florestas, ainda na época deles, existiam tigres. Todo mundo sabe o que é um tigre. É um gatinho que comeu demais, não é isso? O tigre é um gatinho que comeu demais, ficou grandão, um cabeção, um rabão e uma força descomunal. É um gatinho de mais ou menos uns 300 quilos. Gatinho. E diz que aqueles homens viviam numa floresta em que os tigres começaram a ser mortos. E o tigre era a representação da força, de ser vigor, de ser esperto e tal. E os tigres foram morrendo. E aqueles 4 homens começaram a pensar, como nós podemos resolver isso? E eles se reuniram e falaram, o primeiro homem disse, eu vou fazer uma grande pesquisa, eu vou pesquisar muito, eu vou fazer vários experimentos. E o primeiro homem, de repente, ele descobriu como construir ossos de tigre. Ele fez lá os experimentos e tal, e começou a perceber que daqueles experimentos a sabedoria dele foi ajuntando, e ele conseguiu, através da sua sabedoria, fazer ossos de tigre. E o segundo homem, também muito preocupado, foi, pesquisou, analisou, estudou, e aí ele pegou aqueles ossos de tigre, e ele começou a pesquisar, e de repente ele descobriu que ele poderia fazer músculos de tigre. E ele começou a construir aqueles músculos, e ele percebeu também que ele começou a descobrir como fazer sangue de tigre. E olha, ele foi e pegou os ossos que o outro tinha feito, colocou músculos, colocou sangue, mas o sangue escorria. Ele punha, escorria. Até que o terceiro homem falou, não, peraí, eu vou pesquisar, eu vou encontrar. E ele pegou os ossos, pegou o músculo, pegou o sangue, e ele descobriu que ele era capaz de fazer pele. E ele fez aquela pele de tigre e envolveu todo aquele animal grande, mas que estava ali deitado. Tudo o que eles conseguiram só fez um bicho morto. Até que o quarto homem, que não se ajuntava muito com os outros 3, porque ele achava que ele era o mais inteligente. Ele achava que os outros 3 nem chegavam perto dele. E esta é uma característica muito peculiar de quem se acha inteligente. Ele nunca quer estar com quem é burro. E ele achava isso. Vocês 3 são muito burros. Vocês 3 não entendem nada. Vocês descobriram qualquer coisinha aí e acham que são sábios. E ele era muito orgulhoso. Ele era muito de nariz empinado. Ele achava que porque ele tinha muitos diplomas, ele nunca ia se misturar com gente pobre. Mas os outros conversavam, estavam sempre juntos. E aí os outros 3 chegaram para ele, eu descobri osso. O outro, eu descobri músculo e sangue. O outro, eu descobri pele. E ele falou, eu agora vou mostrar para vocês como eu sou inteligente. Eu vou descobrir como é que dá vida para esse bicho.
os outros 3 pegaram e colocaram na mesma sala a carcaça de tigre. Ele, com toda a sua inteligência, e os outros 3 falaram: olha, desculpa, mas isso agora é com você, a gente precisa ir para longe, para bem longe. E eles deixaram aquele homem muito inteligente, muito esperto, junto na mesma sala com aquela carcaça, e ele de repente descobriu que ele era capaz de dar vida para aquela carcaça. E a sua inteligência deu vida para o tigre. E assim que o tigre se colocou em pé, ele estava morto de fome. E adivinha? Qual é a diferença entre ser inteligente e ser sábio? Fecha os teus olhos. Eu queria orar com você. Pai, não queremos ser inteligentes aos nossos olhos, Senhor. Gostaríamos muito, ó Deus, de sermos sábios aos teus olhos e atraídos como aqueles sábios foram atraídos. Humildes ao ponto de andar sem saber. Simples ao ponto de comerem e viverem em qualquer lugar. Sem orgulhos, sem humilhar ninguém. Queríamos, ó Deus, ser pessoas que entram nos palácios, sim, mas que também entram nas casas simples. Gostaríamos muito, ó Deus, de ser pessoas que podem até conversar com os reis, mas que no final sabem e reconhecem o recém-nascido, simples no nosso coração. Pai, que o Natal seja um momento em que a gente possa viver com a simplicidade daqueles sábios do Oriente. E que a gente também seja recompensados, ó Deus, encontrando com Jesus Cristo, para morar no nosso coração e mudar a nossa vida por completo. Obrigado, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Temos avisos. Avisos. O Satoshi está nos lembrando que semana que vem é almoço. Semana que vem nós temos Mochiori. Por favor, venha para participar. Nós teremos a comemoração do Natal também. Então as comemorações serão na hora do culto e depois são todos convidados a permanecerem conosco para a gente poder almoçar juntos. Como eu tenho dito também, é o meu último domingo aqui. Dia 22, recolhemos acampamento e estamos indo. Então, a gente gostaria muito de poder se despedir de vocês. Mais avisos? Se não, vamos ficar de pé. Vamos orar agradecendo a Deus por este culto. Ore ao Senhor, você e Deus. Se você tem uma estrela na tua vida nesse momento, agradeça ao Senhor. Se a estrela parou de brilhar, também agradeça ao Senhor. Peça que nesses próximos 10 dias você encontre com Jesus, que nasceu na manjedoura. Que a bênção de Deus Pai, Deus Filho, Deus e Espírito Santo repouse sobre nós, ó Deus, e nos faça ser segundo Jesus. É o que nós te pedimos e te agradecemos em nome dele. Amém, Senhor. Dê um abraço na pessoa que está do teu lado, cumprimente ela, desejo para ela bom almoço.